imaginar que você recebesse uma ligação de alguém dizendo que tem para você a receita da alegria. Uma alegria duradoura e verdadeira. Ok, provavelmente você desligaria o telefone. Mas para ter graça, vamos supor que você não pudesse fazer isso e tivesse que conversar com a pessoa. Olha aqui, meu amigo. Eu não estou muito interessado nesse assunto não, tá? Se for papo de religião, já tenho a minha. Se for droga, não uso. Mas eu tenho certeza que te interessa. E como é que você sabe que eu não sou alegre? Vem cá, amigo, de onde é que você tá ligando, hein? Do sistema prisional. Cara, normalmente a galera omite essa informação. Tu quer me falar sobre alegria e não sabe nem aplicar um golpe? Eu não sou o tipo de pessoa que te daria um golpe. Cara, mas como é que tu quer me falar de alegria estando na cadeia? Tem algum dinheiro te esperando aqui fora? Não tenho. Alguma mulher vai te visitar? Não tenho esposa. Tu tem filho? Também não. Tá, mas por que você foi preso afinal, hein? Por causa do Evangelho. Que, Jesus? Mas isso ainda dá cadeia? Onde eu vivo, sim. Ok, eu vou acabar com o suspense, até porque você já imagina onde isso vai dar. Eu estou falando do apóstolo Paulo. É claro que ele não anda por aí fazendo telefonemas, mas ele tem um recado para você e para mim hoje. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um trecho da carta que ele escreveu aos Filipenses e que alguns chamam de a Carta da Alegria. Talvez as pessoas digam isso pelo número de vezes que a palavra alegrem-se ou regozijai-vos aparece no texto. Agora, vamos pensar um pouco. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, alegrar-se é um conselho, é uma recomendação ou é uma ordem? Isso mesmo, uma ordem. Agora, dependendo do seu humor, você pode ter a tentação de reagir a essa ordem de Deus, de se alegrar, dizendo assim: tá bom, Senhor, eu até me alegro, mas você precisa me dar isso primeiro. Olha só, eu me alegro se você responder aquela oração que eu estou te fazendo há um tempão. Se alguém, qualquer pessoa, me manda me alegrar, minha tendência, no mínimo, é me irritar com essa pessoa. Sabe? No mínimo, ela deve ter uma vida muito fácil. Mas é Deus quem está falando. Para a gente entender melhor, a gente pode começar pensando em quem Deus usa para falar sobre isso. Paulo. A gente definitivamente não pode acusar Paulo de não saber o que é estar na nossa pele. Sabe, Paulo não é um cara com carro do ano, família perfeita. Na verdade, quando ele escreve essa carta, ele está preso, ele perdeu todo o prestígio que tinha, ele é considerado um herege. No mundo de hoje, que valoriza tanto o sucesso, a gente até podia desqualificar Paulo como um perdedor. Tipo assim, cara, sei lá, vai consertar a tua vida primeiro, depois você vem falar pra mim. Mas no fundo a gente sabe que justamente por isso, por ser um perdedor aos olhos do mundo, é que Paulo tem autoridade para falar de alegria. Mas qual é o segredo dele então? Porque eu definitivamente não sou daquele pensamento piegas de que a alegria é inerente à pobreza ou ao sofrimento. Paulo diz qual é o segredo dele quando ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando aqui de Cristo. Sabe, não é uma atitude poliana de, sei lá, ver sempre o lado bom das coisas, muito menos uma atitude masoquista de gostar de sofrimento. Porque aqui nessa carta da alegria, ele admite a tristeza algumas vezes, até porque ele está preso. Então a alegria não pode ser uma coisa que está relacionada às circunstâncias ou uma sensação de bem-estar. O que Paulo diz aqui vem da confiança de que nada é capaz de tirar o seu tesouro mais precioso, Jesus. Agora, eu preciso confessar a vocês, e talvez alguns vão concordar comigo, de que nem sempre Jesus é tão valioso para mim. Você pode pensar que isso não é tão grave, mas é justamente por isso que algumas vezes a ordem de alegrar parece absurda e sem sentido. Porque a quantidade de alegria que a gente é capaz de experimentar é proporcional ao quão valioso Jesus é para nós. Quanto mais eu confio e valorizo Jesus, mais alegre eu posso ser. Então o segredo tem a ver com tornar Jesus o nosso tesouro. Como eu posso tornar Jesus mais valioso para mim? O primeiro passo é se comprometer a seguir Jesus. Muita gente se considera um seguidor, mas eu preciso advertir uma coisa que parece óbvia. Seguir Jesus não é como seguir alguém no Twitter ou no YouTube.
Uma rede social não tem limite para o número de pessoas que você pode seguir. Elas até podem dizer coisas contraditórias, porque você não precisa fazer aquilo que elas mandam. Se alguém diz ou faz alguma coisa que você não concorda, com um clique você deixa de ser um seguidor. Já Jesus exige exclusividade, exige submissão total e o compromisso de viver como ele viveu, custe o que custar. Eu me lembro até hoje do dia em que eu tomei a decisão de segui-lo. Mas o verdadeiro teste tem a ver com o dia a dia, quando eu escolho confiar em Deus nas pequenas coisas. E é nessas pequenas decisões que a gente vai conhecendo mais Jesus, ele vai se tornando cada vez mais valioso para nós. Jesus diz assim, olha só: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pela fé, a gente declara que Jesus e a sua palavra são mais confiáveis do que nós mesmos. A gente demonstra essa confiança quando a gente obedece. E a promessa de Jesus é que quando a gente obedece, ele se revela mais a nós. Quando ele se revela mais a nós, a gente confia mais e é capaz de obedecer mais. E isso é um ciclo que vai durando toda a nossa vida e começa no momento em que a gente se compromete a seguir Jesus. O próprio Paulo, que levou o compromisso de seguir Jesus até as últimas consequências, ele diz que aprendeu a contentar-se. Aprendeu. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Agora, se eu olho para a minha vida, eu penso, eu sou um seguidor, eu confio em Jesus, mas será que isso é verdade? Será que eu estou realmente disposto a obedecer a sua palavra? Por exemplo, quando eu estou tentando sair por cima de uma discussão. Ou então, quando eu, tomo o caminho mais fácil porque não tem ninguém olhando. Ou quando eu sou tentado a parecer mais competente ou responsável do que eu realmente sou, sendo capaz até de mentir para isso. Ou quando eu continuo olhando para um lugar de onde eu sei que eu deveria tirar os olhos. Eu poderia pensar numa infinidade de perguntas, mas além do tempo não permitir, eu creio que o mais importante é a gente se perguntar: onde está a alegria na minha vida? Eu sei que tem as respostas óbvias, mas a gente deve esquecer dessas respostas. A gente deve se perguntar como é que isso me afeta na prática. Com esses vídeos, eu pretendo apresentar algumas das lições que eu tenho aprendido na esperança de que elas sejam úteis para você também. E eu sei que elas vão ser úteis porque elas não são a minha palavra, elas são a palavra de Deus. Ainda tem algo que eu quero dizer para concluir, mas antes eu quero avisar que nas próximas semanas eu vou falar um pouco mais sobre a Carta de Filipenses, a Carta da Alegria e como é que a gente pode aplicar essas coisas na nossa vida. Então, se você gostou, se inscreve no canal e assim você vai poder saber quando eu postar. Agora sim, para concluir, eu quero falar de um outro texto que fala de tesouro e, consequentemente, de alegria. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O tesouro escondido no campo custa tudo. E quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo alguém que de fato entregou tudo. Sabe, algumas vezes a gente procura pela alegria se comparando com os outros, pensando assim, eu seria alegre se eu tivesse isso, ou quando acontecer aquilo eu vou realmente ser feliz. Mas a alegria não tem a ver com ter muito ou ter pouco. A alegria é Jesus. E Jesus está ao alcance de todos. O alegre não é aquele que tem muito. O alegre é aquele que, para ter Jesus, esse tesouro, entregou tudo.